E aí, minha gente? O povo chegou ainda não. Não chegou ainda, Tá está informando. comunicando. Aqui, eu recebi. Então já vai entrando aí. Recebi. Cleiton, meu amigo, saudade de você, cara. Olha a Nil. Tudo bem? Quem que entrou aí? A Nil e o Cleiton. Olha. E aí, lindona, quanto tempo? Cleitinho, meu amigo, Sabrina. Vamos chegando, gente, vamos conversar sobre a Páscoa. A Páscoa já tá chegando. Peraí, deixa eu ligar o ar aqui. Cadê esse controle? Não sei, cadê o controle? Vai sem ar. É. Até aqui. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o que a Páscoa tem a ver com você. Vai ser uma bênção essa live de hoje. Nós declaramos, aliás, em nome de Jesus, que nenhum choro de bebê, nenhuma interrupção de menino vai atrapalhar aqui, porque quem não sabe, a gente tá com uma bebê de 8 meses. Ah, Raquel também. Mas tá tudo certo, a gente só não pode parar com um propósito, né? Pela luta que foi hoje, vai ser bênção demais, hein? Então até por isso que a gente decidiu entrar só pelo Instagram do Diego, porque se minha neném chorar aqui, eu vou ter que... Ué, Cleiton, tá em Goiânia, cara. O Cleiton tá em Goiânia. Temos que encontrar, cara. Você fica até quando? Ê, Nil. Com certeza. Ana Cleide, vamos lá, gente. Então ajuda a gente aqui, ó. Pega o aviãozinho agora. Sapeca o aviãozinho aí, porque a gente já vai começar a falar sobre a Páscoa, hein? Não sai daqui, não. Olha só. A gente tava com saudade de fazer live. Vamos voltar com as lives aqui, né? Muita saudade das lives. Vambora. Vai lá, 10 segundinhos. Pega o aviãozinho, já chama todo mundo. Convida o pessoal. Bora? Convida o pessoal. Camila, manda pra Camila ali, que ela tava esperando e ela se confundiu com o fuso horário. Ah, é? E cadê ela? Gente chique é assim, né? Então vai, vamos ver se vai entrando. Tem o Douglas também aqui. Vai continuando aí que eu vou lá ver. Janine, você vai lá, mano. Vai salvar lá. Aí, agora, vambora, enviei. Bora. Vocês estão vendo a Nina chorar aí, gente? Aqui, ó. Vambora, aqui, ó. Saudade de você. Vamos botar o trem pra funcionar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente preparou, né, um pouquinho para poder explicar para vocês com dois elementos que são muito importantes, quer dizer, até hoje são muito importantes na ceia de Páscoa dos judeus. E a gente vai explicar para vocês direitinho como é que começou a Páscoa e o que a Páscoa tem a ver com você. Por que a Páscoa é a melhor história, a história mais importante da sua vida. Tá bom? Vamos começar? Se tiver uma Bíblia aí, ó, já pega a Bíblia, bota do teu lado, pra gente poder conversar junto aqui, ó. Coisas importantes a gente vai poder compartilhar hoje, tá? Amém. Então, a primeira coisa, a gente entendeu o seguinte: a Páscoa foi uma festa que foi instituída por Deus, tá? Deus determinou a Páscoa. E isso a gente vai encontrar lá em Êxodo 12, abre aí pra gente, amor. Êxodo 12, 2. Você vai encontrar que Deus, ele traçou um plano, né? Ele traçou um plano de redenção. E esse plano de redenção era para poder tirar o povo dele, o povo hebreu, que estava cativo há mais de 400 anos ali no Egito. E ele tinha um plano de tirar aquele povo da escravidão para poder levá-los para a Terra Prometida, a tão conhecida Terra Prometida. Então existia um projeto no coração de Deus. E esse projeto era de redimir. Agora, o que é redimir? A gente muitas vezes escuta sobre Cristo Redentor, né? Fala que Jesus nos redimiu. O que é redenção? Redenção, gente, é você pagar o preço e comprar de volta. É você devolver a condição original. Entendeu? É assim, redenção era muito associada aos escravos, por exemplo. Se eu queria libertar um escravo, eu podia redimi-lo. Eu podia pegar, eu ia lá no mercado, eu sabia quanto que era o preço do escravo, eu pagava aquele escravo e dava uma carta, então, de liberdade para ele. Ele era marcado com essa carta de liberdade. Então, eu pagava o preço e botava ele em liberdade. Da mesma forma que redenção, existe uma lei que é chamada Lei da Redenção. E nessa Lei da Redenção, ela diz o seguinte, que se um filho... Ela tá chorosinha hoje, né? Que se um filho... Vamos supor, é porque a Nina tá nascendo os dentinhos, ela tá meio enjoadinha, tadinha, tá agitada o dia todo. Mas vamos lá.
pela lei da redenção é o seguinte: se eu, vamos supor que eu sou o irmão da Carol, tá? E o nosso pai morreu e deixou terras pra gente, e por algum motivo ela se mudou dali, eu fiquei tomando conta dessas terras e eu vendi essas terras. Vamos pegar aqui que eu vendi essas terras para Josi. Eu fui, vendi para ela, pagou para mim. Pela lei da redenção, a Carol, que é sangue do meu sangue, ela tinha o direito de voltar a essa terra e reivindicar essa terra, ou seja, pagar para Josi o mesmo preço que ela me pagou e ter na hora a escritura dessa terra de volta. Por quê? Porque ela tem o sangue do meu sangue, entendeu? Então ela poderia redimir. Então a ideia de redenção é essa, é de você pagar de volta e tomar e devolver a originalidade daquilo, entendeu? Então o plano de Deus era esse, era poder devolver uma identidade original para aquele povo. Aquele povo já estava escravo há 400 anos, imagina você, 400 anos cativo, você já não sabe mais o que é liberdade. Você já não pensa mais como livre, você não consegue sentir como uma pessoa livre. Porque foram muitos anos. Grande Douglas, Mara, parabéns, hein, Douglas? Aniversário do Douglas hoje. Tudo bem? Rose também, sejam muito bem-vindos. Então a redenção é isso. Então o que está em jogo aqui na Páscoa é que existe um plano de Deus de reivindicar, de pegar de volta, de trazer uma originalidade. Entendeu? Ou seja, aquele povo era livre na sua originalidade. Mais do que isso, aquele povo foi levantado para ser bênção para todas as famílias da terra. Simples assim. Deus tinha feito uma promessa para Abraão que através da descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora imagine que a família de Abraão queria abençoar todas as terras, de uma hora para outra era escrava do Egito. Entende? Então Deus precisava resgatar, precisava redimir. Então aí vem aquela história das 10 pragas, né? Não sei se vocês lembram bem das 10 pragas, e a última praga, então, era a morte do primogênito. Seria a atacada final. E aí que Deus veio e preparou o povo para essa atacada final. Ele preparou o povo porque ele sabia que a partir dali o povo seria libertado, literalmente. Então lá em Êxodo 12, lá fala o seguinte, ó. Êxodo 12, versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Eu acho fantástico isso. Deus está falando o seguinte: a partir desse momento, vocês não serão mais escravos. Então vocês vão começar a contar o tempo de vocês a partir desse mês. Se a gente fosse fazer uma analogia aqui do calendário judaico nosso, eles não estavam em janeiro. Eles estavam ali entre abril e março e abril. Mas Deus não estava se importando com isso. Ele falou o seguinte, ó, a partir de agora, vocês vão esquecer tudo que vocês passaram. A gente vai escrever uma nova história. E esse mês vai ser o principal mês de vocês, vai ser o primeiro mês. Ele estabeleceu um tempo, ele interferiu no tempo daquele povo, na percepção de tempo. E ele fala, falai com toda a congregação de Israel. Ao 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, que está perto da sua casa, conforme o número de almas. Cada um conforme o que pode comer. Fareis a conta conforme um cordeiro. Então ele está falando aqui que a festa da Páscoa era para ser celebrada em família. Era necessário que houvesse comunhão. E o que ele está falando é o seguinte, ó, vocês vão pegar um cordeiro macho, sem defeito algum. Vocês vão separar. Cordeiro, se você não sabe, é um filhote de ovelha. Então ele não é uma ovelha ainda, é um filhotinho. Você vai pegar um cordeiro. O bichinho mais manso e dócil que você já pode imaginar. Então ele fala assim, pega um cordeiro macho sem mácula, você vai separar. No 10º dia desse mês, você vai separar esse cordeiro. Depois disso, você vai separar cordeiro para cada família. Não pode ficar nada para trás. Então se um cordeiro for muito grande para uma família, se junte com seu vizinho. Mas de tal modo que o cordeiro que foi sacrificado, ele não só vai libertar a família, mas também ele não pode ficar nada para trás dele, ele vai ter que ser consumido por completo, tá bom? Aí que ele fala, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Guarde bem isso. 10º dia, separa um cordeiro macho sem defeito. No 14º dia, esse cordeiro ele vai ser apresentado à congregação e será sacrificado. Então
Então ele vai ser sacrificado e vai ser assado esse cordeiro. No sacrifício, você vai tomar o sangue do cordeiro, porque esse sangue ele vai ser aspergido nos umbrais da porta. Ele vai marcar as portas, onde as famílias de vocês estarão celebrando a Páscoa. Vamos embora. E tomarão sangue e poluão nas ombreiras da porta, na casa em que estiverem comendo. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos. Isso aqui é muito importante. Pães sem fermento. Pães ázimos, eu peguei aqui, só para poder representar. Eu peguei uma tortilha, porque eu não tinha matzak por perto para comprar. Mas um pão ázimo era um pão, ele parecia um creme cracker. Parecia uma bolacha grande. E era sem fermento. Ele também era conhecido como pão da aflição. E por que era sem fermento? Porque o tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é agora. Não tem tempo a fermentar. Então é um pão que tem que ser preparado. Ele tem que ser puro também, porque também o fermento ele fala de impureza, né? Então o pão ele era puro e sem fermento porque não havia tempo para ele fermentar. Porque a hora era agora. Tá? Então colocou aqui: e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Aí ele vai falando como que vai comer e tudo mais. 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Olha só isso aqui. E ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações e celebrareis estatuto perpétuo. Aí depois ele fala já de uma outra festa, que eu vou mencionar com vocês, que é a festa dos pães ázimos, que ela é junto com a Páscoa. Ele fala: 7 dias comereis pães ázimos, que é esse pão sem fermento. Esse pão que participa da ceia, que ele faz parte dessa ceia. Tá? Porque qualquer um que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. No primeiro dia haverá santa convocação, também no 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Aí fala: guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Olha só que interessante. Deus, ele se refere ao povo dele como exércitos. Não era como aquele povo se via, mas como Deus via aquele povo. Deus, ele estava restaurando a originalidade de um povo que se achava que era escravo. Então, aos olhos de Deus, aquele povo era um exército. Aos olhos do povo, aquele povo era um bando. Entende? Olha a mudança, olha o que precisava ser resgatado. Olha a mudança de identidade. Olha o que precisava ser redimido. Isso é muito forte, né? Mas vamos embora. Então, nenhuma coisa levedada comereis. Vamos lá. Chamou Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: escolhei e tomai-vos os cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. O que é importante você saber aqui? Primeiro que Páscoa, ela vem de Pessah. Em hebraico, Páscoa é Pessah. E Pessah significa passar por cima. Literalmente. É o que Deus falou que faria. Ele falou o seguinte: vocês vão matar o cordeiro, vocês vão sacrificar o cordeiro, vocês vão separar o sangue desse cordeiro e vão aspergir, ou vão pintar, vão marcar os umbrais das portas. Para que quando o anjo da morte vier, ele vai identificar esse sangue e por conta desse sangue, ele vai passar por cima. Ou seja, ele não vai entrar. Os primogênitos não morrerão. Entendeu? Então houve uma libertação naquele momento. O juízo do Senhor veio, mas o povo foi separado. O povo foi poupado. Todo mundo que estava dentro daquelas casas celebrando a Páscoa do Senhor, o dia da libertação, foram salvos. Nenhum primogênito morreu. E é interessante o seguinte, porque Deus, ele institui a Páscoa, ele ensina como fazer a Páscoa, ele ensina o que se fazer, o que se comer, o que se beber na Páscoa. Ele prepara o povo, porque ele está falando o seguinte: olha, e se prepare, porque amanhã a gente vai sair daqui, a gente vai embora.
Amanhã vocês vão descobrir que eu sou o Senhor teu Deus, que te tira da tua escravidão. Olha como isso é forte, hein? E é interessante porque é o seguinte, porque Deus ele estabelece isso como um estatuto perpétuo, ou seja, até hoje. Até hoje é interessante porque assim, o nosso calendário, o calendário judaico, ele é diferente. Então, em alguns anos, acaba coincidindo a nossa Páscoa com a Páscoa deles. Esse ano coincidiu. Então, até hoje, os judeus eles se reúnem em família para poder celebrar a Páscoa, para poder trazer a memória daquilo que Deus havia feito, trazer a memória da libertação. Só que Deus falou também, aí você vai encontrar em Levíticos 23, depois você pode dar uma olhadinha lá, 23 a partir do versículo 5, anota aí para você ler depois. Hoje não vai dar tempo da gente ler tanta coisa. Mas lá, Deus vai dar a direção que a Páscoa, ela precisa ser passada de geração em geração. Então o que precisava era que as gerações futuras soubessem daquilo que Deus havia feito e celebrar junto com todo mundo. Então até hoje isso acontece. E acontece de uma forma muito única, que é conhecido como Seder de Páscoa. Seder em hebraico é ordem. Então é uma ordem de Páscoa. Existe um passo a passo, coisas importantes que precisam acontecer nessa ceia ou num Seder, para que as pessoas possam reviver, rememorar tudo aquilo que foi vivido e celebrar a libertação de Deus. A questão é que Jesus é a nossa Páscoa. Então hoje nós celebramos Jesus porque Ele é a nossa Páscoa. Eu vou te mostrar isso. Deixa eu te explicar um pouquinho do Seder que você vai entender aonde Jesus entrou nisso tudo aqui. Um Seder de Páscoa, ele tem vários símbolos. Então assim, na primeira Páscoa, 3 elementos eram essenciais, que é o pão, matzá, que era um pão sem fermento. Falei para vocês que também é conhecido como pão da aflição. Por que aflição? Porque o povo estava aflito, né? O que iria acontecer? Eles estavam escravos um dia, a morte passaria por aquela terra, eles seriam salvos e no dia seguinte eles tinham que estar prontos para poder correr, porque o exército do egípcio estava atrás deles. Então é por isso o pão da aflição. Então você tinha o pão da aflição, você tinha um cordeiro que era sacrificado e você tinha ervas amargas. Então você comia esses elementos, né? Você acabava comendo esses elementos para poder viver, relembrar tudo aquilo. Agora, com o passar dos anos, eles foram adicionando outros elementos para poder explicar e fazer com que as crianças entendessem e experimentassem a Páscoa, vivessem a Páscoa. Entendeu? Budi, saudade de você, negão. Tudo bem? Fica aí para você aprender um pouquinho de Páscoa também. Olha só. Então aí eles acrescentaram vinho, eles acrescentaram outros tipos de ervas, eles acrescentaram uma pasta de maçã com peras para poder simular o barro do Egito, tudo para poder explicar para as crianças pudessem experimentar tudo aquilo. Beijo para você, cara, para que as crianças pudessem experimentar tudo aquilo, entendeu? Se envolver com tudo aquilo. Mas aqui eu trouxe 2 elementos só para vocês, que é importante, que também foi acrescentado, foi o vinho. No Seder de Páscoa, eram tomados 4 cálices de vinho. Em todo o processo, 4 cálices de vinho ia ser compartilhado, né? E tinha uma ordem, eu vou explicar para vocês. E o matzá, que era esse pão. Aqui, ó. Vamos representar por uma tortilha, tá bom, hoje? Então tá. Então vamos lá. Então o que acontecia? Existia toda uma ordem. Como é que ela funcionava? Eu vou te explicar para depois a gente poder entender melhor tudo isso. Vai guardando tudo que eu estou falando para você. Então a primeira coisa, eu tinha 4 vinhos, tá? Então esses vinhos eles eram tomados cada um no seu tempo. Eu tinha um primeiro vinho, que era o vinho da santificação. Se você quiser, escreva aí. Primeiro vinho, vinho da santificação. O segundo vinho era o vinho do juízo, ou da libertação. Coloquei juízo para você fazer uma ligação direta com as 10 pragas, porque Deus ele poupou o povo das 10 pragas, né? O povo viu, mas não sofreu, tá? Depois você vai ter o terceiro cálice, que é o da redenção, entendeu? Que eu já expliquei para você o que é redimir, lembra? Quer pegar de volta? É trazer de volta, devolver a originalidade? E aí, mozão? Deu tudo certo? Acho que acalmou. E o quarto vinho, gente, que é o vinho do louvor, né? Que é o vinho da gratidão, que é a hora de celebrar, porque Deus os libertou, que agora somos livres, tá bom? Senta aí, irmão.
Olha quanta gente. O pessoal tá chegando. Tá chegando. O Johnny também, tem um pão que eu não vejo o Johnny. A Aline também. Vamos lá. Então tinha esses 4 cálices de vinho. E nós tínhamos 3 pães. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Eu vou te mostrar um e vou colocar para vocês. Os 3 matzá, então, na verdade o plural de matzá em hebraico é matzô. Então matzô, os 3, eles tinham um nome. Eu tinha um matzá que era Abraão. Eu tinha outro matzá que era Isaac. E eu tinha outro matzá que era Jacó. Então Abraão, Isaac e Jacó estavam representados e presentes na mesa. E eles eram guardados em um envelope, tá, de linho branco. Então esse envelope ele vinha, cada um era colocado em uma camada e era também colocado na mesa. Então como começava esse seder? O seder começava com o chefe da família, o chefe da mesa. Ele pegava o primeiro vinho. Lembra que eu falei para vocês que é o vinho da santificação? Ele pegava o primeiro vinho e ele dava a bênção inicial. Ele abençoava a noite, abençoava todo mundo que estava ali, né? E as pessoas tomavam o vinho. Eu vou tomar aqui. Você. Foi abençoado. Então era tomado o vinho. Depois disso começava-se um momento, pode colocar a palavra que esse vinho já foi tomado, da santificação. Depois desse momento, começava um momento que era de purificação. Então era de lavar as mãos. Então ele vinha, apresentava, tinha os baldinhos, as pessoas se purificavam. Afinal de contas, iriam celebrar a Páscoa. Eles estavam se preparando para a Páscoa. Era uma santificação, tá? É suco de uva, gente. É suco de uva. Mas vamos lá. Então eles lavavam as mãos. Aí depois disso, entrava, eles vinham, apresentavam os 3 pães. Guarda bem isso. Então eles vinham, o chefe, né? Ele vinha, apresentava os 3 pães. Agora o mais bonito é que eles pegavam o pão do meio. Lembra que eu falei para vocês que eram 3? Guarda isso. Abraão embaixo, Isaac no meio, Jacó em cima. Jacó em cima. Eles pegavam o do meio, que é Isaac. O que eles faziam com Isaac? Eles partiam, quebravam. Então, eles quebravam a matzá, tinha 2 pedaços. O menor era devolvido e o maior, ele era embrulhado num linho e ele era escondido. Guarda bem isso. O menor guardado, o maior embrulhado e escondido. Isso aí, de uma forma lúdica, as crianças aí 3 dias depois iam procurar e quem achasse ganhava um prêmio, enfim. Mas o importante é o simbolismo. Amém. E nós entendemos hoje, né, com a revelação que nós temos em Cristo, nós sabemos que Abraão, Isaac e Jacó também era uma ilustração de Pai, Filho e Espírito Santo. Guarde bem isso. Não esqueça disso, tá? Então, era partido, o Isaac então era embrulhado, era escondido e ele guardava tudo isso aqui. Então, depois, você tinha o segundo cálice, que viria a ser o cálice do juízo. Então, nesse cálice do juízo, era um momento onde se lembrava a história. Todo mundo estava na mesa, então o chefe da mesa ele pegava o cálice, abençoava o cálice do juízo e as pessoas começavam a relembrar. Existe até um livro chamado Haggadah, então as famílias liam esse livro. Era em contos, em prosa, em poesia. Eles iam lendo e relembrando tudo que tinha acontecido naquele período. E sempre com muita música, muita oração. Eles cantavam salmos, Salmos 113, 114, todo mundo cantava junto e sempre abençoando. Sempre abençoando. Tá? E isso acontecia. Depois disso, que seria realmente o ponto alto, é a parte mais demorada desse ceder, dessa ceia, que levava mais tempo. Depois disso, foi abençoado e bebeu o segundo cálice, vinha o terceiro cálice. O segundo é o do juízo. Do juízo. Certo. Tá certo? Vinha então o terceiro cálice. Esse cálice é chamado cálice da redenção. Lembra quem que redimiu? Aquele povo foi redimido por conta do sangue derramado. O sangue que tinha sido derramado pelo Cordeiro
foi pintado nos umbrais das portas, e a marca daquele sangue foi capaz de redimir aquele povo, de resgatar aquele povo, de poupar aquele povo. Uma coisa que é engraçada, que é interessante, aconteceu no segundo cálice, acho muito interessante, foi o seguinte: porque a cada praga que eles iam citando, né? Então a primeira praga, Deus transformou a água do Nilo em sangue, né? A cada praga se colocava um dedo no vinho e se molhava no guardanapo. Caramba. Para que isso? Essa gota, ela simboliza a lágrima. É porque, apesar daquele povo ter sido poupado, eles ficavam tristes por aquilo que os egípcios tinham sofrido. Olha que forte, isso é forte, né? Muito. Então, assim, apesar de Deus me poupou. Exatamente, eles iam lembrando e chorando. E chorando de agradecimento e chorando também, né, por empatia, né? Chorando porque eles sentiam que houve um povo que sofreu. Para que eles pudessem sair, houve sofrimento. Então, a cada um tinha uma gota. É só a curiosidade, só para você saber mesmo. Mas interessante que a nossa reação é de alguém que judia, um inimigo. Você Exatamente. quer mais que veja mal, né? Mas eles compadeciam, né, do sofrimento dos egípcios. Então, isso era lembrado todo santo ano. Então, depois vinha o nosso cálice da redenção. Então, era abençoado o cálice da redenção. Todo mundo bebia. Aí havia mais louvores, mais cânticos, né? Acho que, se não me engano, é Salmo 117, 118. Eles cantavam, continuavam orando. Até que no final, aí aqui finalizava a ceia e entrava então para a finalização, a parte final, que seria o cálice do louvor. Amém. Então se abençoava, tomava-se o cálice do louvor, todo mundo, e depois que o ceder tinha terminado, cada um ia para sua casa. Assim que funcionava. Tudo bem? A questão é, e agora que a coisa fica mais gostosa ainda, é porque todos nós sabemos, vamos voltar com os cálices aqui, que todos nós sabemos... Deixa eu te ajudar, porque o meu papel está muito importante, gente. Fica comigo aqui, amor. Então a gente tem que... Vamos começar a pensar. Tô aqui em oração. Que Jesus, amém. Que Jesus, em nome de Jesus. Amém. Porque Jesus, ele morreu numa Páscoa. E não é à toa que Jesus morreu numa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Eu falei para vocês que aqui houve um plano de redenção. Amém. Mas o que o povo não tinha entendido ainda, que isso aqui era só um ensaio. Tudo aquilo que aconteceu no Egito era um ensaio. Porque primeiro Deus resgatou um povo, para que depois a humanidade pudesse ser resgatada. Era sombra. Era sombra. Primeiro, aí ele fala assim para Faraó, acho legal, porque quando Moisés vai para Faraó, né, Moisés vem falar em nome de Deus, Deus fala assim, fala para o Faraó que eu vim para resgatar o meu primeiro filho, o meu primogênito. Israel, meu primogênito. Lindo, né? Ou seja, Israel é o primeiro filho, nós somos o segundo, nós somos os outros. Então existia um plano de redenção que começou lá no Egito, né? E que na verdade ele era simplesmente sombra. Por quê? Porque o projeto mesmo foi concretizado em Cristo Jesus. Quer ver? Olha só. Então o que aconteceu? Jesus, enquanto começou o seu ministério, ele teve pelo menos 3 cerimônias dessa de Páscoa, tá? Porque isso é todo judeu. Jesus era judeu, então assim, todo judeu tinha essa cerimônia. São 7 festas. São 7 festas que marcam o calendário judaico. Então são 7 festas que movem toda a nação para poder celebrar alguma coisa que Deus determinou. Aqui nesse ponto a gente tem 3, porque a gente vai ter a festa da Páscoa. Junto com a Páscoa começa a festa dos pães ázimos, tá? E 3 dias depois, quer dizer, 2 dias depois da Páscoa, começa a festa das primícias. Festa da Páscoa tem a festa da libertação, certo? Festa dos pães ázimos é a festa da santificação. E a festa das primícias? Dos primeiros frutos. Páscoa, libertação. A santificação eu tenho a primeira colheita. Você está entendendo isso? E das primícias eu tenho os primeiros frutos. Então vamos ver aqui, Então Jesus, presta atenção. Jesus, ele vai chegar. Estão comigo aí? Jesus chega. Amor, abre aqui pra gente,
Eu acho que tem uma linguagem, vê se tem uma linguagem melhor da Bíblia. Abre a sua Bíblia. Que é? Coloca aí Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Isso. Lucas 22. Isso, vai lá. Lucas 22, versículo 7. Presta muita atenção. Você quer? Eu acho que a NVI até é bom. A NVI é boa. Pega aí 22, 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Vai, continua. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Continua. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Para aí. Olha só. Lembra que eu falei para vocês que a Páscoa ela começa a contar do 10º dia do mês? Então no 10º dia... Cara, isso é muito forte. No 10º dia do mês, sabe o que aconteceu? Jesus, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Então no dia em que o cordeiro era separado, lembra que eu falei para vocês? Um cordeiro macho, sem mácula, ele é apresentado, separado, para que só depois de 4 dias ele seja sacrificado. Aí sabe o que acontece no 10º dia? No 10º dia do mês de Nissan, Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E o povo todo saudando Jesus com folhas. Lembra? Dos ramos? Domingo de Ramos? Sim. O que é Domingo de Ramos? É o 10º dia em que o Cordeiro se apresenta e o povo reconhece aquele homem como o rei dos judeus. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Porque folha de ramos, elas eram usadas para poder reverenciar os reis, os líderes, quando eles chegavam na cidade. Amém. E Jesus foi recebido assim. O povo recebeu ele. O povo recebeu ele como um rei. E Jesus entrou de uma forma diferente, porque ele era um rei de outro reino. Ele não chegou pomposo em cavalos e um exército acompanhando. Ele chegou montado num jumentinho e com seus discípulos ao lado. E ele adentrou aquela cidade. E depois disso, ele foi direto para onde? Jesus foi para o templo. E lá que teve aquela cena dos mercadores, que Jesus ficou irado, que falou que estão transformando a casa do pai dele num covil de salteadores. Lembra disso? Ele começou a revirar tudo, né? A divertir todo mundo que estava ali. Ou seja, pessoas que tinham distorcido a adoração. Olha como isso é forte. E a partir dali várias coisas aconteceram. Jesus fez milagres, Jesus pregou, Jesus profetizou. Esses dias foram muito movimentados. Aí chegando perto do 14º dia, ele vira para João e Pedro e fala o seguinte: vão para lá, subam para a cidade alta, e vão procurar um lugar para que a gente possa ceiar, para que a gente possa preparar isso aqui, preparar os elementos, preparem. Ele falou assim: preparem a Páscoa, vai lá e preparem a Páscoa para a gente. Isso eles já tinham feito os 2 anos antes. Então assim, para os discípulos estava tudo tranquilo, era mais uma Páscoa que eles iam passar com Jesus. E eles foram para lá. E aqui quando eu falo desse terraço, é o cenáculo que eles falam, né? É um espaço que eles tinham em cima das casas para poder fazer celebrações. Então as casas maiores, o pessoal morava embaixo e fazia uma laje, era uma festa na laje. Tinha uma festa na laje em cima, que era o cenáculo. Então eles prepararam esse lugar e eles foram para lá, eles os discípulos. E eles estavam sem saber, eles não estavam entendendo que a partir dali o mundo não seria mais o mesmo. O tempo seria marcado. O tempo seria dividido, porque ali estava marcando o início da conclusão do plano perfeito de resgate da minha vida e da sua vida. Amém. E isso faz toda a diferença. Isso faz diferença para quem crê e para quem não crê também. Porque Deus ele separou o tempo. Ele separou o tempo em Cristo. O tempo foi dividido. O tempo e a nossa vida foi dividida. É por isso que Cristo é o nosso Redentor, porque Ele pagou o preço. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Então no 14º dia, Jesus entra, prepara toda a ceia, e Jesus vai e se coloca
no pé da mesa. Certo. Então Jesus ele estava comandando a ceia. E comandando a ceia, ele fez tudo isso. Ele foi lá, abençoou. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. Cadê ele fala? Cadê ele fala que eu esperei muito por esse... Aqui, ó. Lê a partir do 14, vai. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Sentaram-se à mesa. E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Nossa. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Caraca! Ele estava marcando o tempo e ele falou o seguinte: eu estava ansioso por esse tempo com vocês. Eu estava ansioso porque chegou o tempo de eu concluir a Páscoa. A Páscoa que vocês conheceram durante anos, que vocês celebravam em família ano após ano, na verdade era uma preparação para o meu dia. Porque eu vim cumprir o que a Páscoa prometeu. Eu vim trazer um novo tempo. E ele fala o seguinte, vocês, eu acho legal isso aqui, ó. Quando ele fala, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Porque quando a Páscoa ela é concluída em Jesus, um novo tempo se instaura. Um tempo de construção de um reino. O reino de Deus, ele é liberado, ele é inaugurado. Um novo tempo. Então que ele começa... Trazido aqui para a exatamente. terra, né? O reino de Deus, ele vem. Como Jesus ora Como no Pai. exatamente, o Pai Nosso. Forte, não é? Continua, mãe. Vamos lá. Tomando o pão... aqui ele... Então tá, ele começou. Ele começou em outro... Se você vai ver, você vai procurar aí, você vai ler em Mateus, em Marcos, em Lucas, todos vão ter a menção a esse momento. E você vai ver que em alguns livros eles vão falando sobre alguns pontos daquela ceia da Páscoa que eu falei para vocês, daquela sequência. Então o que aconteceu é que Jesus ele pegou o vinho, ele abençoou o vinho e começou todo o processo. Vinho da santificação abençoado, todo mundo bebeu, passou. Ele veio, apresentou, e o que ele fala aqui, ó? Vai. Tomando o pão. Lembra do pão? Então vamos lá. Lembra do Isaac? Tudo bem. Ele pega os 3 pães, lhe dá graça aos 3 pães, ele tira o pão do meio. Tira o pão do meio. E o que ele fala? Isto é o meu corpo aqui. Isso. Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Aí o que ele faz? Ele abençoa o pão, ele parte o pão, ele guarda o pão. Vai guardando isso, olha a sequência. Depois disso vem o segundo copo, ele abençoa o segundo copo, a segunda taça, eles bebem a segunda taça, comece a contar toda a história, e quando chega a hora de abençoar e repartir o pão, ele pega aquele pão, o pão do Isaac, o outro pão, outra parte do pão já tinha sido retirada, ele pega aquele pão e fala o seguinte, o quê? Esse pão é o meu corpo, comam em memória de mim. Como assim? Todo mundo assim, como assim? Agora vocês vão entender o que é a Páscoa de verdade. Toda essa celebração que vocês experimentaram até hoje, agora vocês vão viver essa experiência. Vocês vão viver a Páscoa. Vocês vão fazer parte dessa Páscoa. E ele vai e dá um pão, um pedaço de pão. Cada um vai pegando um pedaço de pão. Todo mundo pegando um pedaço de pão. E eu fico imaginando os olhos aflitos dos discípulos olhando assim, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E eles comem o pão. E a questão de comer o pão é porque uma vez que você come o pão, o que simboliza isso é porque o pão ele se torna parte de você. Então comer do corpo de Cristo significa ser parte dele. Pertencer, né? Pertencer. Ser inseparável. Todas as moléculas do seu corpo vão absorver daquele pão. Então ele fala, coma esse pão em memória de mim. E ele começa. E começa toda a história que eu falei para vocês. E Jesus ele começa a lembrar aquele povo de tudo que aconteceu, de tudo que eles passaram, como que Deus foi livrando, como que Deus foi abençoando, passo a passo. Até que ele chega na terceira taça. Até que ele chega no vinho da redenção. E no vinho da redenção, ele abençoa o vinho. Olha aqui, vamos ler.
Tá chorosinho. Olha lá, no versículo 20. Pode ler, amor. Da mesma forma, depois da ceia... A ceia passou, vamos lá, tomou. Depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nossa. Então ele fala que esse cálice, que antes ele simbolizava simplesmente a alegria da redenção, na verdade ele representa agora o sangue de Cristo, dado em redenção de todos nós. Ele abençoa esse cálice e ele reparte esse cálice. Ele fala: esse cálice é o meu sangue, repartam dele. Esse é o sangue, essa é a marca da nova aliança. A velha aliança passou, existe uma nova aliança agora. Nessa nova aliança, você não vai ter mais que buscar a presença de Deus no templo, mas eu transformarei vocês em templo. Empolguei. Amém. Eu transformarei vocês em templo. Amém. Um novo cálice. E ele abençoa o cálice. Você está querendo lá, amor? Tá bem? Eu tô pensando. Coração de mãe, meu choro, fica, né? Então ele abençoou. Um pouco do cálice do sangue. Representação do sangue de Cristo. E todo mundo toma esse cálice. Todo mundo toma o cálice. Ah, mas tem um ponto aqui que eu esqueci que eu não podia deixar de falar. Lembra que quando você tem a bênção, o início, né, do ceder, o início da ceia de Páscoa, lembra que eu falei para vocês que o chefe da casa, ele apresenta os baldinhos para que todo mundo pudesse lavar as mãos? Uhum. Essa foi a hora que Jesus ele trocou, ele ressignificou isso. A santificação das mãos para poder participar mudou, porque Jesus entra com a bacia e começa a lavar os pés de todo mundo. Esse é o momento do lava-pés. Uhum. Jesus, ele se coloca como servo. Maior é aquele que serve, é o que a palavra de Deus diz. E ele se coloca como um servo e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha como isso é forte. E ali é naquele momento em que Pedro ele fica sem graça, porque ele está, né? Jesus fala: não lava meus pés, não, ele esconde os pés. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo no reino. Aí Pedro empolga, ele fala: não, senhor, então lava os meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça, lembra disso? Aí Jesus fala: não, basta que eu lave os seus pés. Agora eu vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, amor, lavar as mãos era um ritual que os sacerdotes faziam para poder entrar no templo. E lavar as mãos significa purificação. Era você purificar, o símbolo aqui é purificar aquilo que você faz. Mão fala daquilo que eu faço. Então, dos meus pecados, né? Ou seja, eu me purifico daquilo que eu faço para poder me apresentar a Deus. Legal. Jesus, ele troca isso. Ele coloca que nós precisamos lavar os pés. E lavar os pés significa lavar a nossa história. Ai, que lindo. Porque pé significa por onde você tem andado. Ou seja, por onde você caminhou até aqui, eu preciso lavar. E essa era a nova aliança. Amém. A nova aliança agora não apagava aquilo que você fez. A nova aliança agora, ela apagava a sua história para que uma nova história pudesse ser reescrita. Te permitir começar de novo. Exatamente. É um novo começo. Amém. Agora voltando. Então fomos para o quarto cálice. Então no quarto cálice, Jesus abençoou e dividiu com todo mundo. Compartilhou o quarto cálice com todo mundo. Todo mundo agora fazia parte daquilo. E é nesse momento que Jesus ele se retira. Olha só. Lembra do quarto cálice? Uhum. Ele não toma o quarto cálice. Quarto cálice do louvor. Né? O quarto cálice do louvor ele não toma. E aqui nós passamos a entender que o projeto de Deus ele foi dividido em duas partes. Uhum. O momento agora é de redenção. A redenção precisava acontecer para que o louvor aconteça na segunda vinda de Cristo. Entendeu? Meu Deus do céu. Isso é muito forte. Então Jesus ele pega esse cálice e logo depois ele vai para onde? Ele vai para o Getsêmani. Ele estava tão aflito. Que ele foi para o Getsêmani. E lá ele botou todo mundo para orar. Lembra aquela passagem que todo mundo estava com sono e acabou o pessoal dormindo? Ele falou: não, acordem, gente, é hora de orar. E fala na palavra que Jesus estava tão aflito que ele começou a... Na verdade é interessante que essa parte, inclusive, deles dormindo, não necessariamente significa só o ato físico, né?
O dormir aí é que eles não estavam entendendo nada, eles estavam dormindo no espírito, eles ainda não estavam entendendo a grandiosidade do que Eles acontecia. não sacaram o que ia acontecer. Eles não entenderam. E Jesus estava lá em sofrimento intenso, porque ele estava suando gotas de sangue. Ele suava gotas de sangue naquele momento. O sangue dele começou a ser derramado naquele momento. E ele estava ali na aflição quando Judas chega com os guardas romanos. Lembra daquela passagem? Que Judas vem, beija Jesus, né, para identificar Jesus no meio da escuridão, e os guardas vêm e prendem Jesus. O cordeiro foi apresentado. O cordeiro agora vai ser analisado. Porque o cordeiro, para ser sacrificado, precisava ficar em observação por 4 dias, para ver que ele não tinha marca alguma. Olha só. E Jesus é levado. Ele é levado para todos os tribunais que existiam. Então ele foi levado para todos os tribunais. Em todos os tribunais não viram erro nele. Erro algum. Não viram tinha erro. mácula, Não né? tinha mácula nele. Até que Pilatos chega e fala, ó, já que é Páscoa, nós acostumamos a libertar um dos nossos prisioneiros. Lembra a história de Barrabás? O povo pediu para libertar Barrabás. Barrabás sou eu e você. Barrabás é quem deveria ser crucificado. Jesus foi crucificado na cruz de Barrabás. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era de Barrabás. Era minha, sua? Era minha, era sua. Caraca, isso é muito lindo, né? Gente, a gente tem perdido por não entender ou por não valorizar o preço que foi pago por nós. A redenção, ela foi feita para que eu e você tivesse a oportunidade de nos conhecermos de verdade, de vivermos a nossa identidade original, de vivermos a verdade que tem para nós. Amém. Então Jesus, ele pagou com alto preço, ele pagou preço de sangue, né? Porque a remissão de pecados era feita por sangue, então com sangue ele entregou, e não foi qualquer sangue, foi o sangue dele. Ele entregou o sangue dele para que eu e você pudéssemos ter acesso à redenção. É por isso que lá no jardim, numa oração de Jesus, ele vira e fala para quê? Ele fala, Senhor, se possível for, Isso é incrível. passa de mim esse cálice. Se possível, eu não quero beber Eu esse não cálice. quero beber esse cálice. Eu não quero pagar o preço por esse cálice. Tem outro jeito? Tem outra forma? Amém. E o que nós encontramos é um grande silêncio, porque o propósito de Jesus era esse. Deus se move pelo propósito. Decidiu pelo propósito. Pelo propósito. E ele fez diferente do que o primeiro Adão havia feito. O primeiro Adão, diante do erro da mulher, ele cometeu também. Ele resolveu culpar. Ele resolveu culpar. O segundo Adão, diante do erro da noiva, Tomou do corpo, ele sobre tomou a si. culpa sobre si. Amém. O segundo Adão falou o seguinte, Senhor, tenha piedade deles. Eles não sabem o que fazem. Então que essa dor caia sobre mim. Que o sacrifício caia sobre mim. Eu vou pagar um preço por eles. Quantas vezes a gente não decide culpar o outro, né? Exatamente. Enquanto que Deus quer que a gente se sacrifique como Se entregue instrumento de bênção para o para outro. que Ele cure e haja através de nós na vida do outro. Exatamente. E ao contrário de Jesus, a gente decide não se sacrificar. Pelo contrário, a gente pede, me livra desse sofrimento. A gente aponta a culpa para o outro lado. Então, assim, o que é que essa Páscoa tem a ver com você? Tem tudo a ver com você. É por conta dessa Páscoa que você pode reescrever sua vida hoje. Amém. Você pode reescrever sua história hoje. Você pode recomeçar hoje. O cálice que Jesus falou que não, que se possível fosse que pudesse passar dele, Deus não permitiu. E ele assumiu o preço desse cálice. Ele assumiu o preço dessa redenção. João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E sabe o que é mais interessante? É porque na Páscoa, no dia de Páscoa, há um sacrifício no templo. Há um sacrifício de um cordeiro no templo. E na mesma hora que aquele cordeiro estava sendo sacrificado no templo, Jesus estava sendo crucificado. O nosso cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, ele completa a Páscoa. Jesus, ele completa a festa dos pães ázimos.
E Jesus completa a festa das primícias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém. E ele é a primeira colheita. Amém. Ele é o primeiro de muitos. Primeiro de uma nova espécie. A espécie da nova humanidade. Do homem restaurado. Do homem edificado. Do homem fortalecido. Não mais na sua força, mas na direção do Espírito Santo. É exatamente isso. É isso que significa a Páscoa. Não é ovo de chocolate. Aqui nós temos todo um cuidado para poder transformar, né, o que virou um símbolo de chocolate, para poder apresentar para as nossas filhas que a doçura do chocolate é a revelação da grandeza de Jesus e da sua ressurreição. Porque Jesus pagou o preço para que fosse doce para mim e para você. Jesus comeu a erva amarga para que fosse doce para mim e para você. Nós precisamos celebrar o Cordeiro. Nós precisamos trazer as nossas famílias, nós precisamos reunir as pessoas. Páscoa é momento de arrependimento. É momento de restauração, é momento de reconciliação. Momento de recomeço. De recomeço. Agora, entenda que recomeçar, entenda que transformar, não é derrubar tudo e começar de novo. Deus é tão cuidadoso comigo e com você, que Ele começa a pegar a nossa história e Ele começa a moldar novamente. Ele começa a ressignificar a nossa história. Ele começa a transformar a nossa mentalidade, transformar a forma que a gente sente, transformar nossas atitudes, transformar nossa consciência. A gente passa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Fez sentido para vocês aí, gente? Foi bom para vocês? O que vocês acharam disso? Então, essa ceia, a ceia que eu falei para vocês, foi a mesma ceia que Jesus experimentou. A mesma ceia. Não só experimentou, como ressignificou. Ele ressignificou tudo. Todos os símbolos dessa ceia agora, eles já fazem outro sentido. Tudo aquilo que era representação lá agora é vivo. Tem vida, tem expressão. Amém. E que essa expressão possa alcançar a casa de vocês. Amém. Possa tocar a casa de vocês. Amém, amém. Vamos orar pra gente finalizar, né? Vamos orar. Esse momento aqui. Amém, amém. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento Amém, aqui. Jesus. Qual podemos lembrar do preço que o Senhor pagou por Amém, nós. Jesus. Obrigado, meu Pai. Espírito Santo, que nós não sejamos mais os mesmos, Pai. Amém, Jesus. Que nós estejamos realmente vivendo a Páscoa. Amém, Jesus. Estejamos entendendo por completo o preço Amém, que o Senhor Senhor. pagou por Nome nós. santo E de estejamos Jesus. sendo curados por completo, cada célula do nosso ser. Amém, Que esteja Jesus. refletindo a sua natureza. Amém, Jesus. Nós sejamos homens e mulheres agora que vivem pelo propósito. Amém, e não Senhor. apenas pelo próprio prazer. Amém, Jesus. Espírito Santo, que realmente o teu sangue venha lavando. Amém, Jesus. Que nós estejamos realmente nos tornando cada vez mais parecidos contigo. Amém, Jesus. E estejamos entendendo por completo, Jesus. tendo a nossa mente renovada. Amém. Para que estejamos vivendo a libertação que o Senhor pagou por nós naquela Amém, cruz, Jesus. Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Te agradecemos por esse momento e em especial Obrigado, te agradecemos pelo preço pago Amém, pelo Jesus. Senhor naquela cruz. Amém. Em nome de Amém, Jesus. amém, amém. Amém. Gente, Deus abençoe muito a noite de vocês. Abençoe muito a Páscoa de vocês. Abençoe muito a família de vocês. Amém. E que a cada ano a gente esteja se fortalecendo na Páscoa. Porque muita coisa tem para acontecer. Amém. Existe muita transformação e renovo Amém. nas nossas vidas. Que Amém? essa Páscoa seja um momento de libertação na sua casa. Que o Espírito Santo esteja indo aí na sua casa, fluindo e trazendo libertação, redenção, recomeço para você e para sua família, em nome de Jesus. Esteja curando dores que estão aí na sua alma Amém. há tanto tempo. Amém. Que você entenda, se falta para você amor, se você não se sente amado, que você entenda no seu íntimo o preço que Ele pagou por você e que você seja curado pelo amor de Cristo por você. Amém. Se há culpa nas suas costas, que você entenda que Ele morreu para que não houvesse culpa alguma sobre você. Ele levou toda a culpa naquela cruz. Que você seja livre e entenda que você nasceu
para viver cada segundo da sua vida livre, viver uma vida de abundância, você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito, gente. Beijo pra vocês. Manda beijão, mulher. Manda beijão pra todo mundo. Até a próxima. A gente vai deixar aqui, tá? A gente vai deixar gravado para que vocês possam ver. Compartilhem, que a mensagem da Páscoa possa chegar na casa de todo mundo e que haja celebração nesses dias. Amém. A gente lembra que Jesus morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você tivéssemos vida e vida e abundância. Amém. Tá bom? Deus abençoe muito. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo. Calma. Tá. Deixa eu... Vamos lá, deixa eu não mexer. Obrigado, vamos, agora vamos. Agora a gente vai. Cuidado aí para não tropeçar nas coisas. A gente foi? Eu quero abrir. A gente abre depois. Você quer abrir agora? Pode abrir. Posso encerrar aqui? Não, porque a Letícia pôs uma capa bonita aqui pra ele. Aqui, ó. Só que seria melhor você antes, né, do eu. Gente, tô mesmo. Vambora. Eu tô estacionada na casa da vizinha. Ai, meu Deus do céu, mas eu tô na soleira, pai. Eu tô na soleira. Eu tô na soleira. Eu quero sair, eu quero passear. Tchau, Maria. E não coloca... Eu quero passear, pai. Eu tenho muito. Pega. Coloca o dia. A foto Obrigado. de depois. Tá. Tchau, Carol. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Trouxe rosquinha aí, viu? Opa! Obrigada. Muito obrigado. Você viu como a menina ficou linda? Ficou linda demais, uma boneca. Lindíssima. Mari, vai tomar banho. Que a gente vai. Vai lá. Pra você ir. Quer comer um rapidez? Com uma mote, só pra enganar um pouquinho? Pega lá Acabei de uma comer. motezinha pra ela. Aliás, pra Você mim tem também. requeijão. Fala tchau. Tchau pra você, tchau. Tchau pra você. Mas eu chorei, pai. Mas eu chorei hoje. Mas eu chorei, papai. Eu chorei. Não, pode ser. Eu chorei, pai. Eu chorei. Acabou agora. Aí Eu você chorei, pode papai. assistir aqui, ó. Papai.